Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos, que vamos começar mais uma história sobrenatural do canal Dimensão Invisível. Meu nome é Marcos, trabalho como vigilante noturno há anos. Já cuidei de fábricas, terrenos baldios, depósitos, mas nada me preparou para o que vivi naquela casa. Era uma mansão antiga, construída nos anos 40, afastada do centro da cidade no alto de um morro. O dono atual queria vendê-la, mas dizia que precisava de alguém para evitar invasões, já que os vizinhos juravam que o lugar era amaldiçoado. Quando recebi a chave, o próprio corretor me olhou de um jeito estranho e disse: "Você só precisa ficar lá dentro. Não precisa explorar demais." Achei curioso, mas ignorei. Trabalho é trabalho. Cheguei pouco antes da meia-noite. O portão de ferro estava enferrujado, e ao atravessar o jardim, vi estátuas quebradas cobertas de musgo e janelas empoeiradas que pareciam me observar. A cada passo, o silêncio era sufocante. Nem grilos, nem vento. Nada. Som de porta pesada se abrindo. Eco. Quando entrei, o cheiro de mofo me atingiu de imediato. A madeira do piso estalava como se a casa respirasse junto comigo. No centro do salão principal, iluminado pela fraca luz da minha lanterna, havia algo que parecia deslocado. Um espelho enorme, de quase 3 metros de altura, apoiado contra a parede. A moldura dourada estava intacta, sem sinais do tempo, e a superfície refletia minha imagem com uma nitidez assustadora, como se fosse mais real do que eu mesmo. Achei estranho que, em meio ao pó e às teias de aranha, o espelho estivesse tão limpo, mas não dei importância. Coloquei minha cadeira perto da entrada, organizei minha garrafa de café e preparei-me para uma longa noite. Os minutos passavam devagar. Olhei as horas no relógio. 1h27. Foi quando aconteceu a primeira coisa estranha. De relance, percebi um movimento no reflexo do espelho. Algo passou rapidamente atrás de mim. Uma sombra. Som de respiração tensa, batida de coração lenta. Assustado, girei a lanterna em todas as direções. Nada. Apenas as paredes descascadas e os móveis cobertos por lençóis brancos. Olhei de novo para o espelho e meu coração quase parou. No reflexo, vi claramente um vulto cruzando o salão. Mas atrás de mim não havia absolutamente nada. Engoli seco. Disse a mim mesmo que era cansaço, que eu estava impressionado. Mas naquela noite, tive a sensação constante de que eu não estava sozinho dentro daquela casa. E o pior, era só a primeira noite. Eu não consegui dormir depois daquela primeira noite. O reflexo no espelho não saía da minha cabeça. O jeito como a sombra atravessava o salão, como se estivesse ali, mas só pudesse ser vista através do vidro. No dia seguinte, quase pensei em recusar o trabalho, mas a necessidade falou mais alto. Voltei à mansão pouco antes da meia-noite, e quando a porta rangeu atrás de mim, tive a estranha sensação de que a casa estava me esperando. O espelho continuava lá, imponente, brilhando mesmo na penumbra. Peguei minha cadeira e a posicionei de frente para ele, como se eu quisesse encarar de vez aquela coisa. As horas foram passando lentamente. Meia-noite, 1h, nada. Até que às 2h23, ouvi o som. Som de passos lentos ecoando em madeira, mas abafados, como vindos de outro lugar. Passos, mas não no salão. Eles vinham de dentro do espelho. Levantei, trêmulo,
segurando firme a lanterna. Apontei a luz diretamente para o vidro. Foi então que eu a vi. No reflexo, uma mulher parada no canto da sala, alta, vestida de branco, os cabelos longos cobrindo o rosto. Meu coração disparou. Eu olhei ao redor, para trás de mim, para os lados. Mas não havia ninguém. Aquela mulher só existia no espelho. Som de respiração acelerada, rangido metálico distante. E então ela se moveu. Lentamente, inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse tentando me observar através da moldura. Dei alguns passos para trás, mas não consegui desgrudar os olhos do vidro. E foi aí que percebi o detalhe que me fez gelar por completo. No reflexo, ela estava mais perto de mim do que a posição onde aparecia, como se estivesse saindo do fundo da sala e caminhando em direção ao espelho. Desesperado, virei de costas. Nada. O salão estava vazio. Quando voltei a olhar, a mulher agora estava encostada na moldura, a mão pálida pressionada contra o vidro, os cabelos escorridos, o rosto quase revelado. Foi nesse momento que ouvi a voz. Um sussurro abafado, vindo direto do espelho. Você não deveria estar aqui. Som de vidro trincando lentamente, tensão crescente. Corri até a porta, mas ela estava trancada. Eu tinha deixado destrancada, eu juro, mas agora estava emperrada, como se a casa não quisesse me deixar sair. Atrás de mim, o som do vidro estalando aumentava, como se a moldura fosse se partir a qualquer momento. E então, silêncio. Quando finalmente consegui abrir a porta e sair correndo para fora da mansão, olhei uma última vez para dentro. O espelho estava lá, intacto, mas agora refletia a sala, sem mim dentro dela. Depois do que vi no espelho, eu deveria ter desistido, mas, contra todo o instinto, voltei à mansão. Não era apenas o dinheiro, era algo mais forte. Uma estranha sensação de que, de alguma forma, eu já estava preso àquele lugar. Na terceira noite, a atmosfera parecia ainda mais pesada. O ar estava denso, frio, e cada passo ecoava como se fosse observado por centenas de ouvidos invisíveis. Foi quando começaram os sussurros. No início, eram quase inaudíveis, como vento passando pelas frestas. Mas logo as palavras ficaram mais claras. Ele está aqui. Não devia ter voltado. Olhem para ele. Som de vozes múltiplas sussurrando em camadas como vindo das paredes. Meu coração disparou. Iluminei os cantos do salão com a lanterna, mas não havia ninguém. Ainda assim, as vozes pareciam circular pela casa, se movendo de cômodo em cômodo. Atravessei o corredor seguindo os sons e cheguei diante de uma porta que jamais tinha notado antes. Ela era estreita, de madeira escura, quase camuflada na parede. Quando encostei a mão na maçaneta fria, os sussurros se calaram de repente. Silêncio absoluto. Respirei fundo e abri a porta. Do outro lado, havia um quarto vazio. Apenas poeira, móveis cobertos por lençóis brancos. E no centro, um retrato emoldurado, uma família, pai, mãe e uma criança de aproximadamente 8 anos. Mas o detalhe me fez gelar. Atrás deles, refletida em um espelho, estava a mesma mulher de vestido branco que eu havia visto na noite anterior. Som de batidas secas na madeira, como se algo golpeasse a parede de dentro para fora. O som ecoou logo atrás de mim. Virei rápido, mas não havia nada. Só o corredor escuro.
De repente as vozes voltaram, todas de uma vez, agora mais altas. Ela quer sair, ela está presa. Você abriu a porta errada. Corri de volta para o salão, mas percebi algo terrível. Cada passo que dava, a casa parecia mudar ao meu redor. Os corredores estavam mais longos, as portas em lugares diferentes, como se a mansão estivesse se reorganizando para me confundir. E foi nesse labirinto sufocante que percebi. Os sussurros não eram apenas ecos, eles estavam dentro da minha mente. Som de zumbido crescente, vozes em camadas, tensão forte. Fechei os olhos com força, cobri os ouvidos, mas as frases não paravam. Ela está no espelho. Ela quer o seu lugar. Você não vai sair. Quando finalmente consegui abrir a porta principal e correr para fora, as vozes cessaram de imediato. Mas ao olhar para trás, antes de me afastar da mansão, vi todas as janelas refletindo a mesma imagem. A mulher de branco, parada, olhando fixamente para mim. E atrás dela, dezenas de sombras se movendo. Depois da noite dos sussurros, decidi investigar a mansão à luz do dia. Pensei que, talvez, a claridade trouxesse alguma lógica para o que eu tinha visto. Mas durante a manhã, a casa parecia comum. Os corredores empoeirados estavam ali, as portas antigas, os móveis cobertos, tudo igual, ou quase. O quarto onde eu havia encontrado o retrato da família simplesmente não existia mais. Olhei cada canto do corredor, toquei as paredes, contei os passos. A porta estreita que eu tinha aberto na noite anterior havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Aos poucos, uma verdade incômoda foi se formando na minha mente. Aquela mansão não mostrava sua face real à luz do dia. Som de madeira rangendo, como passos arrastados sobre tábuas velhas. Na noite seguinte, voltei, decidido a provar a mim mesmo que não estava enlouquecendo. Caminhei pelos corredores em silêncio, esperando que o ambiente começasse a mudar novamente. E então, exatamente às 2h33 da madrugada, ouvi um clique metálico ecoando ao longe, como o som de uma fechadura se abrindo sozinha. Segui o barulho até um corredor lateral, e para minha surpresa, lá estava a porta. A mesma, estreita, de madeira escura. Mas desta vez, ao abrir, o ambiente era diferente. Não havia retrato, não havia móveis. Apenas um quarto vazio, coberto por símbolos estranhos, rabiscados nas paredes, como marcas feitas às pressas com carvão ou sangue. A sensação era sufocante. O ar estava pesado e no canto do cômodo, o reflexo de um espelho oval se formava lentamente, mesmo sem vidro algum. Uma superfície reluzente, líquida, que pulsava como se fosse um coração batendo. E de dentro daquele reflexo impossível, a mulher de branco apareceu novamente. Mas não estava parada. Ela caminhava em minha direção. Som de passos ecoando cada vez mais próximos, acompanhados de uma respiração feminina ofegante. Assustado, recuei até a porta, mas quando olhei para o corredor, vi que ele havia desaparecido. Do lado de fora do quarto havia apenas escuridão. A única saída estava atrás de mim, no espelho. A mulher parou a poucos metros, inclinou a cabeça de maneira antinatural e sussurrou algo que me gelou até a espinha. O quarto só existe para quem ele escolhe. E agora ele escolheu você. Som de estalo seco, como uma lâmpada queimando. Num piscar de olhos, as paredes se fecharam e senti que não estava mais no mesmo lugar.
O quarto tinha me engolido. Quando percebi que o quarto havia me engolido, tentei abrir a porta atrás de mim, mas não havia porta. Apenas uma parede sólida, úmida, respirando como se fosse feita de carne. Olhei em volta. O espaço não parecia mais um quarto. Agora era um corredor estreito, iluminado por uma luz avermelhada que não vinha de nenhuma lâmpada, mas parecia pulsar das paredes. O ar estava denso, carregado de cheiro de ferro e mofo. Caminhei lentamente, ouvindo os sons de correntes arrastando atrás de mim. Quanto mais avançava, mais nítidas ficavam as vozes. Não eram sussurros soltos, mas palavras repetidas em uníssono. Volta, volta, volta. Um coro sombrio de vozes infantis ecoando ao fundo. Virei uma curva e encontrei portas antigas, enferrujadas, alinhadas dos dois lados do corredor. Algumas estavam entreabertas, revelando brechas de escuridão total. De dentro vinha o som de unhas arranhando madeira, como se algo ou alguém tentasse sair. Segui em frente, ignorando os chamados, até chegar a uma porta maior. Não era como as outras. Era de ferro maciço, coberta de símbolos idênticos aos que eu tinha visto nas paredes do quarto. Acima dela, em letras quase apagadas, lia-se: Portão. Me aproximei e a mesma voz feminina do espelho ecoou atrás de mim. Se atravessar, nunca volta, mas se recusar, nunca sai. Vento forte soprando repentinamente, seguido de um estalo de ferro. O portão rangeu e começou a se abrir sozinho. Atrás dele havia uma escada que descia em espiral, mergulhando em um vazio sem fim. Senti uma força me puxando para baixo. Cada degrau que eu descia, mais distante, ficava a noção de realidade. As vozes atrás das portas sumiram, substituídas por um silêncio ensurdecedor. Depois de incontáveis passos, cheguei a um salão amplo. No centro, um espelho oval enorme, igual ao que eu havia visto antes. Só que agora ele refletia algo impossível, a minha própria casa. Me vi sentado no sofá, olhando para a televisão desligada. Mas havia algo errado. A figura refletida não piscava. Não respirava, apenas sorria. E quando ergui a mão para tocar o espelho, meu reflexo falou primeiro. Agora é você quem fica aqui. Som de vidro estilhaçando em câmera lenta, seguido de gritos distorcidos. O chão se abriu sob meus pés e tudo ficou escuro. Não lembro como voltei. Só sei que acordei dias depois, dentro da mansão, deitado no mesmo sofá empoeirado da sala principal. Mas havia algo diferente. A cada espelho em que olho desde então, não vejo apenas meu reflexo. Vejo um segundo rosto atrás do meu, e às vezes ele sorri antes de mim, e dizem que o quarto ainda está lá, esperando pelo próximo curioso. Mas cuidado. Se a mansão escolher você, talvez nunca mais encontre a saída. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Conta pra gente aqui nos comentários. Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem, lembre-se, o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.